Olá, hoje nós vamos comentar sobre 4 decisões que o empresário não deve tomar sozinho, mas é interessante que ele ouça outras pessoas. Quais são essas decisões? A primeira delas diz respeito à escolha do regime tributário. Se a empresa vai optar pelo lucro real, se ela vai optar pelo lucro presumido ou se ela vai optar pelo Simples Nacional. Naturalmente é necessário que essas opções estejam acessíveis à empresa. O Simples Nacional nós sabemos que não é acessível a todas as empresas, mas somente às micro e pequenas empresas. O lucro presumido também tem limite de faturamento. Mas, digamos que todas essas opções estejam à disposição da empresa. Essa decisão deve ser compartilhada normalmente com o profissional da área contábil e, se possível, com alguém da área tributária também. Normalmente, esses profissionais vão dar ao empresário o suporte necessário, considerar as variáveis que podem impactar para que a decisão tomada seja a mais adequada. Alguns fatos têm que ser levados em conta. A gente vai em vídeos futuros tratar disso de forma mais específica, mas só para elucidar, o ramo de atividade deve ser levado em conta. Determinados ramos de atividade é interessante o Simples Nacional, para outros ramos o Simples pode deixar de ser interessante. O próprio faturamento da empresa é um fator extremamente relevante. A sua folha de pagamento, o gasto que ela tem com o pessoal, com funcionários, com autônomos, também é muito interessante, também interfere muito nesse planejamento. Outro fator, o nível de organização da empresa, isso também gera interferência. Por quê? A empresa que vai optar pelo lucro real, não que nos outros sistemas ela possa ser desorganizada, não é isso, mas é que no lucro real ela vai ter que ter uma organização, principalmente na sua área tributária, na sua área fiscal, mais efetiva, capaz de gerar mais controles para atender demandas do próprio fisco. Então isso tem que ser levado em conta. E o custo de conformidade, às vezes ela vai pagar menos imposto em um regime, mas ela vai ter um custo de conformidade, um custo para atender obrigações acessórias, que vai tornar essa economia que ela teve de tributos não efetiva, em função de outros gastos que ela tem. Outra decisão que o empresário deve partilhar: comprar imobilizados. Ativos imobilizados são aqueles ativos fixos, aqueles ativos de alto valor que vão ficar na empresa durante muito tempo. Imóveis, às vezes uma máquina, um equipamento de maior valor. Esses imobilizados de maior valor é sempre bom trocar ideia com pessoas também da própria empresa, também com a sua consultoria. Por quê? Imaginemos uma situação muito comum: você vai comprar uma determinada máquina e de repente ela vai vir de um outro estado. Toda compra de ativos imobilizados aqui em Goiás gera diferencial de alíquota, salvo o caso das empresas industriais ou algumas situações que têm benefício fiscal. Então imagine que você vai comprar um ativo desse, você vai investir um determinado valor e depois que você faz essa compra, você ainda descobre que vai ter mais um tributo para pagar em cima disso, algo que não estava no seu orçamento, que você não tinha levado em conta, certo? Então é interessante conversar com a sua consultoria contábil e também com outras pessoas. Por quê? Você vai, obviamente, colocar um volume alto de recursos, então você vai descapitalizar a sua empresa no sentido de ter disponibilidade financeira. Você vai ter menos disponibilidade financeira, porque vai colocar mais recursos no seu imobilizado, um dinheiro que você não vai poder contar com ele no seu giro, no seu dia a dia, né? E você também tem essa questão de ficar com mais potencial instalado, né? Com mais capacidade instalada, mas com menos recursos em dinheiro, em espécie para o seu giro. Então tem esses dois fatores, entre outros. Hoje vamos comentar sobre esses dois. Terceiro fato, terceira decisão que o empresário deve compartilhar: contrair endividamentos de longo prazo ou de alto valor. Por que isso? Porque é interessante observar que quando você vai contrair um empréstimo, um financiamento, cujo valor é muito alto ou o prazo de endividamento é muito longo, isso vai gerar impactos grandes na empresa, tanto quanto em relação ao valor, porque às vezes você pega um empréstimo com a taxa de juros baixa, mas como o valor é muito alto,
a parcela que você vai pagar mensalmente, ela é alta. Então precisa ser levado em conta o compromisso mensal que a sua empresa está assumindo, né? O compromisso de fluxo de caixa, o sacrifício de caixa que isso vai gerar para você ao longo do tempo. Obviamente que sempre que você está investindo na capacidade produtiva da empresa, você está fazendo uma coisa positiva, sem dúvida, mas é interessante olhar o impacto que isso vai ter no seu dia a dia, no seu capital de giro, na sua movimentação financeira, na sua capacidade de pagamento. É interessante notar também que toda dívida fragiliza, certo? Mesmo que seja uma dívida de boa qualidade, né, uma dívida de longo prazo, com a taxa de juros barata, com a prestação acessível, mesmo assim ela fragiliza. Outro fator, como é uma dívida de longo prazo, imprevistos podem acontecer. Então é interessante observar que, se hoje você tem condições de pagar um determinado valor, suponhamos, eu posso dispor de R$10.000 para pagar essa parcela. Ótimo. A compra dessa máquina vai aumentar o seu faturamento? Vai aumentar o seu lucro? Se sim, ok. Se não vai, é uma necessidade diferente, você vai contar com esse mesmo valor, com o fator de que ao longo do prazo, enquanto você estiver pagando essa dívida, outras necessidades podem ocorrer. Então é importante não comprometer tudo que você pode, mas sim pegar uma parcela que caiba com tranquilidade, deixando ainda margem para eventualidades que podem acontecer, certo? É importante então levar isso em conta. Outra decisão que deve ser compartilhada: elaborar o planejamento estratégico da sua empresa. Você vai fazer o planejamento da sua empresa. Por que o planejamento estratégico deve ser compartilhado, não deve ser feito sozinho, só pelo empresário? Primeiro, porque quem vai colocar esse planejamento em ação não é só o empresário, ele vai precisar da ajuda de outras pessoas. Então o planejamento não pode ser feito para ficar na gaveta, o planejamento é feito para ser discutido, analisado e implementado. Ele tem que ser colocado em prática, esse é o ponto mais importante. E aí, para colocar esse plano em prática, o que você vai precisar? Da sua equipe de trabalho, de sócios, de outros funcionários, colaboradores de forma geral. Então, quem está envolvido no planejamento vai ter mais comprometimento na sua execução. Então, envolva o maior número de pessoas que você puder. Na verdade, o planejamento estratégico, o ideal é que em determinadas fases dele, toda a equipe participe, para que ela se sinta responsável pela construção, e de fato deve ser, e ajude a implementar ele, queira fazer com que aconteça aquilo que foi planejado, certo? Então essa é a recomendação. Obviamente que alguns fatores estratégicos cabe somente à alta direção, em alguns casos de pequenas empresas somente ao dono ou aos sócios, e isso não deve ser relegado, deve ser levado em conta, mas uma parte do planejamento, uma boa parte dele, deve ser planejado em conjunto com as demais pessoas da equipe, para que ele possa realmente ser colocado em prática de forma efetiva. Ok? Então essas 4 decisões: escolha do regime tributário, compra de ativos imobilizados de alto valor, contrair empréstimos e financiamentos de longo prazo ou de valor elevado e elaborar o planejamento estratégico, são 4 decisões que nós elencamos hoje que devem ser tomadas em conjunto. Ok? Essa é a nossa recomendação, a nossa dica da semana. Até a próxima.